todos aqueles que nos ouvem, talvez conheçam um pouco sobre o trabalho de vocês, sobre a atuação de vocês, assim como eu também conheço pouco, né? Então, eu gostaria de pedir para você explicar um pouquinho o que é a BDEH e qual é o papel dela no cenário nacional, né? Para que as pessoas contextualizem, né, um pouco todo esse nosso movimento. Perfeito. A BDH, a gente gosta de falar que é uma entidade independente, aberta e multidisciplinar. Ela é constituída por profissionais e por empresas, como a própria VEG, do setor de saúde, que buscam contribuir para a evolução contínua da qualificação dos espaços de saúde no cenário brasileiro. Então, a nossa missão maior é isso, valorizar a qualidade dos espaços de saúde através da qualificação dos profissionais e empresas da saúde. É um olhar ampliado do sistema, do ecossistema da saúde. E o que a gente tem trazido nessa gestão também é um olhar ainda mais ampliado de como nós, que nos dedicamos à contribuição da infraestrutura da saúde, podemos também contribuir para algo maior, que é uma comunidade saudável. Então, assim como a gente pensa dos materiais, no sistema elétrico, nos equipamentos, podemos pensar de uma forma mais ampliada de como constituir cidades saudáveis, resilientes e capazes de promover qualidade de vida e bem-estar e, consequentemente, reduzir a necessidade de leitos hospitalares. Então, é trabalhar nesse olhar da prevenção, do bem-estar e da qualidade de vida. E um pouquinho da nossa história, nós existimos desde 1994, um engenheiro chamado Brois, né, que ainda é vivo, então, está conosco até hoje, é uma história viva, né, de todo esse processo, e é o nosso conselheiro, né, junto com um grupo de conselheiros, todos os ex-presidentes da BDH, eles se tornam conselheiros, então a gente traz essa história presente no nosso dia a dia. Em 94, indo à África do Sul, num encontro internacional de associações de engenharia hospitalar, ele entende que existe isso no resto do país e quer trazer para o Brasil. Então, volta ao Brasil depois desse encontro na África e fala assim: eu quero fundar uma associação. E reúne neste primeiro grupo arquitetos, ele era arquiteto, Brois, engenheiros como Salim, que é outro pessoa importante hoje também na BDH, que é um engenheiro da MHA, e reúne administradores hospitalares e reúne médicos também, pessoas da assistência. Então, a BDH ela surge desde a sua origem como uma entidade multidisciplinar. E nós, hoje em dia, né, na nossa gestão, né, a gente procura resgatar esse conceito, porque, na verdade, hoje somos 70% arquitetos na associação, mas a gente entende da importância de trazer cada vez mais essa multidisciplinariedade e nesse evento que a gente vai fazer agora na VEG, na segunda-feira, no dia 9, é um evento também que a gente vai chamar bastante enfermeiros, porque a gente entende da importância de trazer as pessoas que estão no dia a dia na operação para contribuir para essa excelência nos espaços de saúde. Então, um pouquinho dessa história, né? A BDH surge em 94, quer dizer, depois de 30 anos, estamos aqui trabalhando de uma forma efetiva, né? A Amélia, assim, estou atualmente como presidente, a Amélia vice-presidente. Temos também um grupo de pessoas nessa vice-presidência são de todos os lugares do país. A gente tem uma representatividade direta. Somos 6 pessoas na presidência da BDH, na diretoria nacional. Somos 22 estados, né, entre diretorias, diretores e coordenadores e com essa multidisciplinariedade, com esse espaço democrático de todo o país. Então, se quiser a Amélia complementar um pouquinho mais sobre o que é a BDH. Somos quase 1.000 associados, né, em todo o Brasil. Quase 1.000 associados entre pessoas físicas e jurídicas. Jurídicas, eu acho que estão em 70 associados, mais ou menos, e o restante são pessoas físicas. E a ABDH, ela tem representações, né, tem diretorias regionais que multiplicam esse pensamento, esse trabalho que a diretoria nacional desenvolve e traça ali como estratégia de trazer a multidisciplinariedade, que é uma questão bem forte na gestão da Doris, agora na nossa gestão, né, de 24 a 26, a questão de tornar as pessoas mais próximas. Esse foi um propósito dessa gestão também,
que fez uma diferença na atuação da associação, no sentido de estar na ponta, estar nas regionais, entender que não só nós, na diretoria nacional, fazemos o trabalho da associação, né? A associação é feita de pessoas, e essas pessoas é quem estão no dia a dia, nos hospitais, nas clínicas, nos escritórios de arquitetura, escritórios de engenharia, e é lá que a gente consegue multiplicar esse trabalho, né? Qualificar essas pessoas, qualificar essas empresas, qualificar esse mercado através da produção do conhecimento, que é um dos pilares da associação, desde a formação dela, uma carência de livros, conteúdo técnico, científico, para que você pudesse fazer um estudo. Vou fazer uma unidade de neonatologia, como foi que você trouxe aí a questão das suas filhas. Então, um arquiteto que nunca fez um projeto de unidade de neonatologia, aonde ele vai buscar uma referência desta informação? O engenheiro que vai projetar um sistema elétrico para essa unidade de neonatologia, como ele sabe quais são os requisitos importantes? Como ele faz isso, né? Qual é o caminho? Então, é nisso que a BDH tem de essência, de levar conhecimento, produzir conhecimento e ramificar isso nas diversas partes do Brasil. A VEG, né, tem sido conosco um parceiro muito grande da gente levar esse conhecimento para vários estados. Muitas vezes a gente ficava ali no eixo Rio e São Paulo e a VEG tem sido essa parceira. A VEG é nossa associada e, ao mesmo tempo, ela permite com nós patrocinando, né, a possibilidade de levar conhecimento técnico-científico para as regionais. E isso que André puder falar um pouquinho mais, na segunda-feira o que a gente vai fazer, a gente vai montar uma cartilha educativa para o público leigo dos hospitais, assim, o leigo assim, que não é engenheiro, né, André? Então, assim, a gente está se unindo com esse grupo para montar uma cartilha. Está iniciando o primeiro encontro de uma cartilha sobre o IT médico. Pois é. A, a ideia surgiu é, por uma necessidade que não só a WEG, enquanto fabricante, não só eu, como outros colegas também, de outros fabricantes também, a gente observa, puxa vida, a gente faz um produto, né, que não é barato, para com uma determinada finalidade, que é para monitorar, né, é, eventuais problemas, né, a grosso modo, para que o paciente não receba um choque enquanto ele está entubado, enquanto ele está acamado, né, numa UTI, ou principalmente durante um procedimento invasivo, durante uma cirurgia. A grosso modo é isso. Ah, mas ele evita, ele desliga? Não, é um sistema, todos os fabricantes têm que seguir essa mesma regra. O sistema monitora, né, falhas ou fugas na infraestrutura, na instalação elétrica. Tá? E aí a gente percebe que isso é obrigatório, o hospital compra, né, a Anvisa acompanha, não libera um centro cirúrgico, uma UTI, sem a instalação desse sistema, desses equipamentos. E aí, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, a gente volta naquele hospital, né, naquele ambiente que a gente acompanhou a instalação, deu treinamento, fez toda a parametrização para que tudo funcionasse direitinho e a gente percebe que cadê o sistema? Está desligado, não é utilizado. E aí a gente surgiu a necessidade de passar. Pessoal, a gente está errado, a gente tem que falar a linguagem do usuário. O usuário do sistema não é um engenheiro, não é um arquiteto, e tem outra linguagem. E aí eu percebo, né, no dia a dia, quando a gente fala para vai dar um treinamento no hospital, e aí eu falo assim, olha, o sistema é para monitorar
fuga. E aí precisa ajustar a isolação, né, do circuito. E aí a gente recebe a seguinte pergunta: mas como assim isolação? Tem que isolar o paciente? Aí na hora parece engraçado, eu falei, mas é, analisando seriamente, são dois vocabulários diferentes, o mesmo produto, o mesmo ambiente, mas para aquele usuário, para o enfermeiro, para a equipe de enfermagem, né, o, o agente principal é o paciente, né? E aí é, é, eles nos perguntam, eu tenho que isolar o paciente? E para nós, que somos engenheiros e eletricistas, o agente principal é a eletricidade. É para que aquele paciente não tenha, né, não receba uma intercorrência de um choque, uma descarga elétrica. E aí, eu falei, puxa vida, a gente precisa achar um jeito de traduzir ou de diminuir essa distância, né, é, de interpretações diferentes do mesmo assunto. E aí foi conversando com o Doris, com a Amélia, com os colegas da BDH, com outros parceiros, né, que surgiu a ideia. Vamos criar uma cartilha, né, não para engenheiros, não para arquitetos, mas para equipe de enfermagem, para médicos, que às vezes o sistema começa a alarmar e eu digo que ele começa a gritar e o cirurgião está ali, né, concentrado, e ele fala, desliga esse barulho, desliga isso. Ele E aí alguém tem que falar para ele, ou tem que acompanhar, que aquele barulho, aquele alarme, não é à toa. E aí tem que acompanhar o que aquilo está avisando, o que aquilo está alarmando, o que pode estar acontecendo, né, naquela mesa de operação. E aí a gente precisa traduzir. Olha, você pode perder aquele paciente porque ele está recebendo uma descarga elétrica. E aí, às vezes, a gente não sabe, ou o médico, eu sou sobrinho de médicos, né? Primo de médicos, e às vezes fala, puxa vida, perdi o paciente. Por quê? Como? E é isso. A ideia era quase que uma coisa simples. Vamos sentar, vamos fazer uma cartilha, como se fosse uma história em quadrinhos, né? Para ser educativa. E está tomando uma proporção que eu nem esperava, mas como tudo que a BDH faz, né, a coisa toma proporções nacionais, né? E esse espaço aqui já vai ficar pequeno. Eu acho que é um tema que a gente deve levar até, uma sugestão minha enquanto associado, ser levado até para o congresso da BDH. Essa Muito interessante, né? tradução, essa ponte entre o projetista, os concebedores de hospitais, de infraestrutura, né, com aquelas pessoas que estão ali no dia a dia do hospital.